Fala pessoal, hoje eu tô aqui com. Não tô sozinho, tô acompanhado nesse vídeo de hoje. Eu trouxe uma convidada muito especial, minha amiga de muito tempo, colega de trabalho, colega aqui do escritório, doutora Alana Valverde. Dá um tchauzinho pro pessoal, Alana. Oi! E hoje a gente vai falar um pouco sobre blindagem patrimonial e sobre proteção patrimonial na holding familiar. Qual a diferença disso? O que, que é cada coisa? Tem diferença? O que, que é possível fazer? Alana? Então a gente vai rodar aqui a nossa vinheta Vinheta. e voltamos em 8 segundos. E aí pessoal, eu sou o Rafael Maione. E eu sou a Alana Valverde. E o vídeo de hoje, como eu já adiantei, a gente vai falar sobre blindagem e proteção patrimonial. Alana, como assim blindagem, proteção patrimonial? Você está trabalhando com holding familiar já há algum tempo, né? Construindo holding familiar para a sociedade brasileira, sociedade tocantinense, né? Tá trazendo aqui esse sistema para o Tocantins, um sistema que há pouco tempo tem se ouvido falar, mas que a gente sabe que muitas das vezes é procurado por pessoas com intenções ali não muito corretas, né? Pessoas que buscam ocultar o patrimônio, e essas pessoas, em diversas vezes, são atraídas pelo termo blindagem patrimonial que é usado por aí. Fala um pouquinho onde que você ouviu, o que as pessoas estão falando sobre blindagem patrimonial, sobre proteção patrimonial. Primeiramente, é importante esclarecer que não existe uma blindagem patrimonial, né? O correto é falar que existe uma proteção patrimonial, porque não tem como garantir uma blindagem. Quem procura uma blindagem patrimonial normalmente já tem alguns processos, está querendo ali se desvincular de algum ato ilícito que Tem uma cometeu. dívida, né? Já está Sim, já respondendo tem alguma dívida. dívida e aí ele está querendo que aquele patrimônio não seja atingido de nenhuma forma é, pela justiça, né? Mas isso não é correto, né? É algo ilícito. E a proteção patrimonial, ela visa proteger, né? O nome já fala, proteger, sem qualquer atitude ilícita. O que que é então? eh, as pessoas te buscam, se as pessoas te procuram, vem através do seu site, né? Vamos colocar aqui, ó, colocar o site da Alana aqui também, se você tem interesse em conhecer o sistema de holding familiar, ela apresenta isso muito bem lá no site dela, tá? Essas pessoas então, Alana, procuram lá o seu site, eles entendem como que funciona, mas se eles, como é que você vai identificar a intenção deles, se eles estão procurando isso para ocultar patrimônio ilícito, se eles estão procurando uma blindagem patrimonial, como que você identifica isso? Através de uma conversa, a gente consegue extrair desses clientes quais são as pretensões deles diante do sistema e a gente consegue identificar se ele está querendo proteger o patrimônio dele ou se ele está querendo blindar o patrimônio dele. Caso a gente identifique que ele quer blindar o patrimônio, a gente não consegue fazer nada por esse cliente, né? Mas se ele busca a proteção patrimonial, a gente já consegue sim fazer alguma coisa por ele. É isso porque a gente, na verdade, o que o sistema de holding familiar oferece não é nem de perto blindagem patrimonial, né? Qualquer pessoa que esteja buscando aí por esse termo, na verdade, ela não vai encontrar esse sistema dentro de um holding familiar. Não vai encontrar alguém correto, um profissional correto oferecendo blindagem patrimonial, né? Eu acho importante a gente falar que se as pessoas que estão nos assistindo ouvirem falar sobre blindagem patrimonial, eu acho que elas têm que, na verdade, buscar mais, saber melhor, conversar melhor com essa pessoa que ofereceu, que falou sobre isso com ela,
para entender o que que ela está oferecendo de fato. Pode até ser que não tenha nada a ver com holding familiar, né? Pode ser que ele esteja oferecendo blindagem patrimonial por algum outro motivo lá, mas eu acho que o importante é a gente entender que blindagem patrimonial ela visa muito mais uma fraude. Sim. A partir do momento em que você oculta o patrimônio, essas pessoas que oferecem blindagem patrimonial, normalmente elas fazem isso, visam construir um sistema que vai ocultar o patrimônio, como você já disse, quando já existem dívidas, quando o cliente já está respondendo ali por um processo, seja lá qual for, se é cobrança de tributo, se é cobrança de dívida bancária, e aí aquela pessoa está querendo esconder o patrimônio, e isso é blindagem patrimonial, né? O que acontece na holding familiar é que a gente inclui esse patrimônio em uma pessoa jurídica, desde que não existam dívidas que possam atingir esse patrimônio antes da construção do sistema, né? Porque uma vez que você transfere para dentro de uma pessoa jurídica, quando já existem dívidas, isso já pode ser considerado uma fraude ou uma tentativa de fraude, de ocultação de patrimônio. Então, por isso, os profissionais que atuam da forma correta com o holding familiar, e aí eu me incluo a doutora Alana também nisso, incluo todo o time Holding Brasil. Se você nunca ouviu falar do time Holding Brasil, procura aí no Google o que é o time Holding Brasil. Hoje é um grupo de profissionais que tem mais de 3.000 pessoas já, né, Alana? E que estão diariamente trabalhando com o holding familiar, estudando isso, desenvolvendo esse sistema já há algum tempo. Procura alguém do time Holding Brasil para você conversar, para você entender melhor como que é feito. Você vai ver que o time Holding Brasil não trabalha com esse termo blindagem patrimonial. O que a gente utiliza é só proteção patrimonial, uma vez que, se existirem dívidas, esse sistema, o time Holding Brasil nem mesmo constrói, mas se for construído um sistema com o patrimônio de alguém que já possuía dívidas, e esse ato de construir esse sistema ocultou esse patrimônio, tirou do nome dele, do devedor, o patrimônio, isso vai ser considerado uma fraude, e a holding familiar, nesse caso, seria anulada, né? Tanto é por isso que a gente não faz, é por isso que o time Holding Brasil não faz holding familiar para quem quer ocultar o patrimônio, porque é ruim para o cliente, é ruim para o advogado ou para o profissional que constrói o sistema, e é ruim para todo mundo que trabalha com isso, porque passaria a ser visto com maus olhos por muitas pessoas, e não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar para a sociedade brasileira uma solução que é totalmente legal, totalmente lícita, de proteção patrimonial, que não cede, que não faz concessões a fraudes, e que o objetivo é evitar o inventário, evitar que os filhos tenham que fazer o inventário do patrimônio dos pais quando os pais não estiverem mais entre nós, evitando assim aquelas despesas, aqueles problemas todos que existem lá no inventário. Doutora Alana, quer falar mais alguma coisa sobre esse tema, esse assunto? Não, achei importante que você destacou que essa holding familiar criada com base numa blindagem patrimonial, ela é facilmente desconstituída nos órgãos judiciários, né? Vale a pena lembrar isso daí mesmo. Mas dessa forma é feita só por profissional que não é do time Holding Brasil, profissional que não tem compromisso com a legalidade, compromisso com o seu cliente, que não é o caso do time Holding Brasil, como não é o nosso caso, não é o caso dos profissionais que trabalham aqui no nosso escritório. A gente prefere 1000 vezes atuar dentro da lei, protegendo o nosso cliente, do que sair oferecendo vantagens que não existem, né? Vantagens que, no momento, parecem realmente ser vantagens, mas que depois de algum tempo, talvez até alguns anos depois,
vão criar outros problemas muito piores aí para os nossos clientes, para nós. Então não é isso que a gente procura. Pessoal, era isso o tema de hoje. A gente fica por aqui. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.